Thelma, eu não sou gay. O que falam de mim são calúnias. Foi o que disse Ney Matogrosso na música Calúnias, Thelma, eu não sou gay, uma adaptação da banda João Penck e seus miquinhos adestrados para um sucesso de que banda? Letra A, Bee Gees. Letra B, Fleetwood Mac. Letra C, Light Reflections. Ou letra D, Brad. Não faço ideia dessa. Fazer letra B. Eu vou de B também. Fleetwood Mac, errado. A resposta correta é letra C, Light Reflections. E aí um fato muito curioso. Light Reflections é uma banda brasileira paulistana que só cantava em inglês por conta do contrato da gravadora. Eles lançaram essa música que é Tell Me Once Again em 1973 como parte da trilha sonora de Uma Rosa com Amor da TV Globo. E mais tarde ela foi regravada por João Penck e posteriormente por Ney Matogrosso. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou Renan Guerra. E no programa de hoje, a música brasileira sai do armário. A gente vai bater um papo sobre essa música pop produzida por artistas LGBTQIA+, no Brasil ao longo das últimas décadas. E para participar dessa conversa, nós temos a volta dela, Brenda Vidal. Oi, gente. Um oi especial para a audiência LGBTQIA+, e aliados também. Um prazer estar aqui mais uma vez. Perfeito. E temos a participação dela, que nós já citamos aqui várias vezes, recomendamos o trabalho. Viridiana, seja muito bem-vinda nessa que é a maior concentração de sulistas da história deste podcast. Eu queria mandar uma muito boa noite pra você gay, você senhora, você gaúcha, você separatista. É um prazer estar. Perfeito. Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra? Antes, você pode seguir a gente nas redes sociais, @podcast VFSM em tudo, Instagram, Twitter, comentar com a gente, dar likes. E você também pode fazer, sabe o que, minha gente? Você pode clicar no botãozinho na sua plataforma de streaming para compartilhar o episódio. Você gostou? Não precisa nem ter gostado. Já começou a ouvir, já compartilha, para as pessoas verem que você está ouvindo este programa. Para a gente ganhar aquele selinho também de muito compartilhado, que fica muito bonitinho no nosso perfil. Além disso, se você é uma pessoa que apoia muito e quer ajudar com seu Pink Money, você pode apoiar o podcast no padrim.com.br/podcast VFSM. A partir de R$5 você já auxilia nas nossas gravações, na nossa parte técnica, e você também tem várias contrapartidas. Você ouve alguns programas com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as gravações ao vivo. Hoje estamos aqui com várias na sala, né, Kleber? Estamos com Tuane Malman, Fabrício Neri, Matheus Ernest, Jefferson Kozenieski, Maria Lua, Henrique Almeida e Ana Conegundes. Ana com 2 N's, eu acho que é a produtora famosíssima que a gente citou já no último programa, Renan. Acho que é isso, né? Ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Antes de ir pra pauta, Renanzinho Guerra e eu fomos ver o Encontro Titãs no Allianz Parque no último final de semana. Renan, como que foi? Eu sei que você chorou da primeira à última música. Conta como que foi assistir pela primeira vez esse titânico encontro dessa banda brasileira. Foi muito emocionante, assim, porque é uma banda que eu cresci ouvindo e eu não tinha, sei lá, nunca pensei assim, vou ver um dia todos eles juntos de novo. Eu achei que eles nem se bicavam mais pra ficar juntos assim tanto tempo. E foi ótimo porque a escolha das músicas também é muito boa, assim, são só as pedradas antigas, então achei super divertido. Mas também me surpreendeu muito porque a gente tava tão emocionado com o show, vivendo tanto show, que eu fui me tocar do público que estava no meu entorno na saída do festival. Na saída do show. Porque eles terminam o show segurando a bandeira LGBT, do arco-íris e tudo mais. Tudo muito bonito, eu tava emocionada. Ai, que feliz, que lindo. Aí quando eu tava saindo, eu vi, tipo assim, várias pessoas no meu entorno xingando o Nando Reis, falando atrocidades, falando absurdos. Porque elas ficaram muito revoltadas com o momento que o Nando Reis fala e adiciona o nome do Bolsonaro à faixa Nome aos Bois. E eles fazem durante o show alguns outros Como movimentos. assim? Misturando política e música em 2023? Pode isso? Aí eu fiquei muito passada, porque assim, gente, vocês realmente vieram nos shows do Titãs sem ter entendido as músicas dos Titãs e acharam que, sei lá, em algum momento algum deles, por acaso,
apoiaria o Bolsonaro e ia estar no meio dessa reunião. Não faz sentido, não tem lógica, assim. Eu fiquei, o que vocês estão falando? É muito Então, fiquei bem curioso passado. porque aconteceu isso com Roger Waters, né? E aí tudo bem, faz sentido. Ele está cantando em inglês, talvez as pessoas nunca tenham se ligado na letra. Mas é uma banda que canta em português, às vezes a vida inteira cantou e reforçou essas pautas políticas dentro da obra dele. Aí, tipo, nem é como se fossem metáforas, né? Tem uns que são muito óbvias, gente. É literalmente, assim. Cara, mas de fato, a gente pegou ali na pista premium, né? A gente foi como cobertura pra cobrir o show. E aí foi muito curioso, que a gente tava dando a vida pelas músicas, assim, e a galera meio estática, meio parada, assim, uma galera muito estranha. Mas o show foi maravilhoso, foi muito bom ver pela primeira vez com todos eles ali. Eu já tinha visto há uns 15 anos, num show pra, sei lá, pouquíssimas pessoas em Cascavel, no interior do Paraná. Peguei a toalha suada do Charles Gavan e guardei uma sacolinha plástica durante anos. Mas revendo eles ali, e não dá, assim. Arnaldo Antunes é o maior de todos. Ele é a pessoa mais cool que tem ali. Sem costeletas. Ele é uma pessoa incrível com aquela roupinha dele, assim. O show foi bonito. Visualmente, eu acho que foi muito bem a estrutura, os visuais, a escolha do repertório. Ele divide ali em 3 momentos, né? 3, 4 momentos. A primeira é mais voltada ali para os anos 80, um pouco mais punk. Aí depois ele vai para a parte mais... Não vimos a Malu Mader, Brenda. A Renan até tentou. Eu tentei, eu cacei a Malu Mader, mas eu não vi. Mas nós vimos o Ney Matogrosso de pertinho, isso. O Casagrande, o Drauzio Varela. Isso. Olha, cara, momentos. Então foi bem emocionante. O Drauzio assim. sempre frequenta shows, gente. Eu sempre encontro ele no Sesc. Pô, Eu não sei onde ele acha tempo, com tanto trabalho que ele faz, lançando livros, serve fantástico, ele ainda tá todos os shows também, Divo. Mas foi excelente, assim, parabéns pra nossa amiga Isadora Almeida, que não está aqui, mas que trabalhou nessa organização. Está servindo de babá para alguns dos titãs ali, muito bons relatos. E é isso. Vamos falar sobre música, gente? Vamos. Eu queria deixar uma coisa clara, que todo ano aqui a gente expulsa a nossa cota hétero do programa. E no final das contas, a gente parece aquele cartaz do McDonald's, do Dia da Mulher, que diz assim: hoje estamos operando apenas com uma produção feminina. E a gente trabalha no nosso mês, ao invés de pegar uma folga. E eles ficam de folga, sabe? Eu fiquei refletindo por isso, pensando assim, ano que vem vou ter que fazer diferente. O próximo tema do ano que vem vai ser o lugar do aliado na indústria brasileira. Boa. E aí vocês vão ficar com Retrospectiva pipinos. Coldplay. Isso, vai ser o que eles vão fazer pra gente no ano que vem, porque olha, estamos trabalhando muito trabalho para os LGBTQIA+. De todo modo, eu acho que esse é um programa muito interessante de ter vocês aqui, porque a gente pode pensar que as bichas e os sapatões sempre habitaram o universo da música brasileira, né? A gente pode pensar de Ney Matogrosso, Ângela Rorô, de Ed Star, a Marina Lima, de Cássia Eller, a Cazuza. Muitos deram a cara a tapa logo cedo, mas uma boa galera se manteve também ali quietinha, no quentinho do armário dentro da MPB. Então a gente tem vários artistas que tratavam esse tópico com uma certa rejeição, uma coisa meio Don't Ask, Don't Tell, tipo nossos famosos Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Mas é muito interessante a gente pensar como historicamente esteve relacionado a música brasileira com essa diversidade de artistas que criam e que pensam fora também da caixa e do armário. E eu acho que pra gente começar seria interessante pensar e se vocês se lembram de algum momento marcante na vida de vocês que vocês tocaram disso. Tipo, quando você descobre assim, meu Deus, esse artista que eu gosto aqui é uma bichinha. Essa artista que eu amo é uma sapatona violenta. Como foi esse momento, assim? Vocês têm algum momento marcante? Bom, acho que primeiro fazer um salve também a pessoas dessa época do samba. Acho que a Desi Brandão também Perfeita. tá nesse lugar de muita referência, assim. Acho que um pouco depois a Martinalha também, mas eu penso muito nessas duas como ícones também dessa representatividade, assim, né? Ainda mais no samba e, enfim, negra. Olha, eu acho que sempre foi muito emblemático para mim, tanto o Renato Russo quanto o Cazuza. Eu lembro que o filme do Cazuza é ali anos 2000, né? Que sai. Sim. Se for na década ali de 2000, eu tinha ali entre 6 e 11 anos. Meu Então, Deus, bebê. tinha essa idade, assim. Então, eu lembro de, por exemplo, não poder ter visto
o filme, já que, né, tinham várias cenas de rebeldia, uso de drogas, sexo e tal. Mas eu lembro que era muito interessante pra mim que esses dois homens de bandas, líderes de bandas que povoam o nosso imaginário, eram gays, assim. E aí, claro, as duas trajetórias são marcadas pela epidemia de HIV/AIDS. Não é a única história sobre a existência de um artista gay, mas coincidiu deles, né, terem vivido essa época, então era muito marcante essa coisa, né, essa associação estereotipada, né, de tipo, é gay, logo contrai AIDS, logo era quase um morre castigo, cedo. Né? Sim. Exato. E eu achava interessante porque os meus pais não eram pessoas. Meu pai é uma pessoa bem homofóbica, mas a minha mãe era aquela senso comum, assim. E eles gostavam, apesar de gays, né? Eles gostavam tanto do Cazuza quanto do Renato Russo. Então, isso brilhava um pouco na minha cabeça. E eu lembro que eu tinha uma grande simpatia pela Cássia Eller, porque alguns dos maiores hits dela, como Segundo Sol, explodem meio que nos anos 2000. E ela participava de programas como o programa da Xuxa, né? Sim. E eu adorava a figura dela, que eu adorava essa música, foi tema de novela, tarará. E quando ela morre, gente, eu tenho uma memória minha vendo uma homenagem dela tocando careca, assim, não sei se era no programa da Xuxa, no Fantástico. E eu chorei muito, aos prantos, assim, senti a morte dela com uma tristeza muito grande. E agora, olhando para trás, eu acho bonita também essa memória de eu ter sentido de forma tão visceral a perda de um ícone LGBT também. Naquela época eu não tinha dimensão, a gente não compartilha da mesma sigla, aliás, da mesma letra, e sim da mesma sigla, mas foi muito especial, assim, então eu destacaria essas memórias, assim, bem de família tradicional brasileira, assim, mas que são grandes artistas que furaram essa bolha hegemônica hétero. Eu acho super curioso, você citou o filme do Cazuza. Na época que o filme saiu, circulava uma carta de pais preocupados, que você recebia no e-mail já, mas era chamada de carta de pais preocupados. Que aí tinha um texto falando, essa é a imagem que vocês querem que seus filhos se inspirem, um artista. Sim. Eu ia pro cinema só pra mamar drogas. os boys que iam nesse filme. Kleber! Cada um tem o Tinder Gold que merece. Ai, você, Viridiana, você lembra de alguma imagem que te marcou, assim, nessa formação inicial? Então, eu tenho um pouco essa conjuntura, assim, com a Brenda, de a imagem do Renato Russo, assim, é uma que salta muito na minha memória, porque também teve os filmes, né, que eram relativos à Legião Urbana, Renato Russo. Em 2013, né, teve Somos Tão Jovens, aquele, que eu me lembro, eu não assisti, porque o lance é que eu tinha 14 anos quando saiu. E minha família também não era muito permissiva com essas questões. Então, tipo assim, eu sabia que o filme retratava, e meio porcamente, pelo que eu fui atrás ali depois, assim, a questão da bissexualidade dele. E de como ele foi impactado pela epidemia da HIV/AIDS. Mas eu lembro que isso virou uma polêmica, assim, porque eu tenho uma irmã mais velha. E a minha irmã, ela é 6 anos mais velha, então ela já tinha, tipo assim, uma certa autonomia e liberdade pra entrar em contato com essas coisas, além de ser lésbica. Então ela, tipo, trazia muito esse assunto. Assim, nessa época eu tava muito em voga, meus pais ouviam muita Legião. E ela perguntava, assim, na clássica mesa de jantar, assim, o que vocês acham desse lance do Renato Russo, hein, que agora tem um filme? Por que vocês não levam a Viridiana pra ver? Porque a Viridiana também gosta, né, de Legião Urbana. E naquela época coincidiu que eu tava, tipo assim, saindo do armário e coisa e tal. O que você acha sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo? Aquelas pessoas que jogavam assim, sabe? Se você tivesse uma filha e ela não gostasse de homens. Assim. Veja só, e na mesma época eu me lembro que eu tava fazendo terapia, e eu me lembro que a minha terapeuta, ela era uma mulher mais velha, e eu tava começando a me interessar por música, assim, fazer música e tal. E ela já sacava que eu era LGBT, e ela falou, por que você não ouve umas coisas do meu tempo, do tempo da avó, aqui, Ângela Rorô e Zizi Posse. Aí eu fui pra casa, e eu comentei com a minha mãe, tipo, que eu tava fazendo terapia, não sei o que, tu conhece Ângela Rorô? Porque eu não conhecia, não fazia ideia do que era Ângela Rorô e Zizi Posse. E ela me olhou e falou, a sua terapeuta te recomendou isso?
Ligando pro Conselho de Psicologia para denúncias. Em vez de até caçando a licença. Diz que Pra quem tá nos ouvindo e não sabe, gente, Ângela Rorô namorou a Zizi Posse um tempo. E algumas das músicas mais icônicas da Ângela são nessa fase que elas brigavam muito. A Ângela, assim, foi intensa. Brigavam de jogar roupas pela janela, essas coisas assim. E aí depois o Caetano compôs Escândalo por causa de toda essa vida romântica de Ângela. E pra quem não sabe, Ela inventou a mulher Zizi intensa, Posse é a Wise Blood brasileira. Coraçãozinho piscou. Exato. E você, Clever, qual que você lembra além dessas coisas que as meninas citaram? Ai, amigo, é a mesma coisa, mesma geração, mesmo sentimento. Eu era obcecado pelo Renato Russo, assim, eu achava tudo, me identificava, ficava tentando. Eu já contei, já né? te que eu tinha disseram que tu parece ele? Então teu cu, Brenda, que horrível. Mas eu era obcecado, eu tinha uma pastinha da Legião Urbana com recortes de revistas e folhas, que eu herdei de uma amiga que fazia teatro comigo, e aí eu tentava caçar, assim, trechos onde ele referenciava a homossexualidade dele nas letras, tipo Daniel na Cova dos Leões, Quase Sem Querer, Andréa Doria, todas essas músicas eu sabia os trechos exatos, eu falava, ele fez pra mim, assim. Mas eu acho que teve um processo, assim, depois de vir para São Paulo, de ressignificar muitas coisas, de não ter mais a dependência dos meus pais. Eu acho que vai tendo um outro significado, um outro olhar, um outro tipo de escuta, né, pro que a gente vai percebendo ali, assim. Mas foi ali o trio Cássia Eller, Cazuza e Renato Russo. E Ney Matogrosso nos Secos e Molhados, que era uma coisa que eu adorava, também ouvia demais, assim. Sim, o nosso Ney Matogrosso cantando Vira com os Secos e Molhados foi sempre uma coisa muito impactante quando passava na TV. Sim. Porque tinha aquela coisa, tipo assim, eu gosto muito dele, mas será que eu deveria gostar tanto assim deste homem dançando de saia, maquiagem? Era sempre uma questão. Mas acho interessante falar disso, como todos somos meio… Apesar das meninas serem bem mais jovens, mas a gente tem essa mesma formação de artistas, de que o Renato era uma figura muito interessante, que ele tinha… um conhecimento muito amplo de história LGBTQIA+, Sim. que é uma coisa que a gente só vai começar a ter mais depois pra frente, com a internet, essas coisas todas. E uma coisa muito curiosa é que o primeiro disco dele se chama The Stonewall Celebration Concert. E é muito fundamental, porque, sei lá, tipo, as pessoas vão começar a falar de Stonewall mais pros anos 2000, assim, que, sei lá, vai ter matéria sobre isso, vai se falar disso na mídia. Mas acho muito interessante que ele já falava, daí as pessoas faziam aquelas entrevistas e perguntavam, mas o que é Stonewall? Aí ele sempre dava uma de professor e explicava bonitinho. Acho isso muito, muito interessante. Eu gosto acho daquele que- meme que é alguém perguntando sobre Stonewall e aí uma das drags fala, pessoas morreram em Stonewall. Daí a Willan fala, ninguém morreu em Stonewall. Nobody E a was Derek killed. Barry, que nobody é was igual a Britney Spears. Então a pessoa desavisada pode ver aquele vídeo e pensar, nossa, Britney Farrah Spears Moon, errou né? sobre Não, é Derek Não, Barry, é Derek Derek Barry. Barry. É Derek Barry. Eu acho dessas coisas interessantes, eu acho que uma coisa que sempre bugou a minha cabeça era isso de a Cássia Eller tinha aquele magético todo de sapatão, o jeito dela todo, e ela era tipo assim, tinha as fotos dela grávida, e ela era mãe, ela tinha uma família. Isso era mexia muito com a minha cabeça, eu achava isso muito interessante. E depois tem todo o processo de quando ela morre, não querem reconhecer a Eugênia como a mãe do Chicão, e daí isso aparece na mídia de uma forma muito forte. Eu lembro que eu fui muito impactado por isso, porque eu lia muita revista de fofoca. Eu lembro que eu também fui muito impactado pela capa da Veja com a Ana Carolina, em que ela falava "sou bi", e daí. E acho fantástica essa capa, porque… Eu queria uma camiseta com isso. É uma comunidade do Orkut, né? Sou bi, e daí? E daí, Nossa, exato. total. E era uma coisa que virou pauta, né? Porque era uma questão muito que pouca gente falava, assim. Eu acho que as pessoas falavam, mas não existia uma reflexão sobre o que era dito ali, assim. Eu sinto que, ele era gay, mas meio que tipo assim, só citava, sabe? Não tinha uma Sim. discussão sobre o quanto a homossexualidade dele refletia ou não nas composições. E o mesmo, para cada um deles a mesma coisa, sabe? É que eu acho que tinha também uma ideia de não se colocar na vida pessoal da pessoa. E daí entendia-se que é tipo assim, o que ele faz no quarto é Sim, problema da vida problema dele. A dele. gente não quer saber. Me parece que é das duas uma, né? Ou era pra um lugar extremamente preconceituoso, tipo, não Sim. vou ouvir esta pessoa gay. Ou era um esvaziamento, que é tipo,
Sim, ele é gay, mas a música não é sobre isso. Me parece Sim. que haviam essas duas vias. Ah, Quando essas experiências e essas vivências são fundamentais para a criação artística dessas pessoas. E acho que isso é fundamental. total. Independente de uma obra, né, que coroe esse processo ou não, né? É isso, a produção musical é muito subjetiva e para aquele artista existir como a gente conhece, a homossexualidade passa pela identidade dele, né? Acho que um bom exemplo disso, que eu acho que eu quis trazer também, é de ícones que me gera a cabeça, assim, que elas estão um pouco deslocadas no tempo, mas acho que é aqui que é melhor citá-las, que é Pepe e Neném, cara. Ai, total. Pepe e Neném sempre tiveram uma… Enfim, estavam ali nos anos 2000, também na Xuxa, que era tipo assim, o Caldeirão do Hulk, o Caldeirão do Mion, na época que todo mundo que estava fazendo sucesso passava por algum programa da Xuxa. E Pepe e Neném nunca performaram, assim, uma feminilidade. Demorou muitos anos, elas faziam uma música… e elas nunca trouxeram nas músicas delas, nos sucessos, a questão da sexualidade. E depois de um tempo, né, muito tempo depois, elas já um pouco fora do holofote, assim, elas voltam à tona um pouco por se assumirem homossexuais, ambas. E outra, então, acho que é muito marcante, assim. Pra mim, tipo, pode crer, a gente sempre rolava aquele, será que é, será que não é? E aí, quando vê, elas se sentem confortáveis para depois, né, assumirem a sua sexualidade. E eu também penso muito na Preta, né? A Preta Gil, essa semana que a gente tá gravando, ela também fez uma aspas bem forte, né, durante o show da família Gil no Rio, falando de diversos recortes do momento que ela tá e da identidade dela. E ela fala que ela é preta, ela é gorda, ela é bi. E eu acho que isso dela ser bi sempre foi interessante, assim. E é curioso que ela era meio ridicularizada por isso, né? Tratavam a vivência dela, da sexualidade dela, como algo que fosse uma piada, assim, durante muitos anos, o que também é muito violento. Ela tem uma energia farofa, né? E eu acho que ela nunca foi levada a sério direito. Porque Sim. ela é a filha farofa do Gil, que, enfim, não faz músicas na estética que o Gil faz, os outros filhos fazem, que não faz, sei lá, um programa como a Bela Gil, que é engajada. Ela apresentava o Caixa Preta nos anos 2000. Sim. Né? Ela teve… A vida dela foi sempre mais… Ela é uma mulher muito mais do mainstream, assim. Por isso que também ela é tão poderosa, né? Então eu acho que é legal, assim. Ela sempre foi tirada de contexto, colocada nesse lugar também da Bi, de tá por todas, e é isso aí mesmo. E depois de um tempo, assim, é muito massa ver a coragem que ela sempre teve de encarar uma mídia péssima, que é a mídia dos anos 2000, sempre se afirmando, né? Sim. Só queria voltar um pouco pro papo da Pepe e Neném, que são a Tegan e Sarah do Brasil, pra dar uma notícia. Não Pra me relembrar. mata! Pra relembrar uma notícia do Estadão de 2017, que é: Neném, da dupla de Pepe, dá luz à sua neném. Ai, Ai, que ódio! Perfeito! O dia mais feliz do estagiário. Eu ia falar dessa questão também da Pepe e Neném, que a Brenda falou de como às vezes as músicas delas não estavam necessariamente claro ali, que elas estavam falando dessas vivências. Mas é muito interessante, porque as pessoas escrevem por suas perspectivas e isso tá lá, mesmo que não se diga. E eu acho muito interessante o exemplo da Marina Lima com o Antônio Cícero, que é o irmão dela. O Antônio Cícero também é gay. E aí, geralmente, ele falou várias vezes. Tipo, quando eu escrevo, eu geralmente estou escrevendo pensando nos homens que eu me relacionei. E aí, as pessoas leem essas músicas por outra ótica, porque a Marina canta e ela é uma mulher. Sim. Só que quando a Marina canta, ela também está pensando nas mulheres que ela se relacionou. Tudo. Só que aí eles criam essa confusão e cria esse imagético todo, né? Que é bem interessante. Um off-topic aqui, eu sou apaixonado pelo conceito irmãos gays. Tipo, o Renan tem irmão gay, a Veridiana agora tá falando que tem irmã gay. Brenda, eu não sei como é que é, mas Talvez eu eu amo. tenho. A minha irmã namora… Aí, ó. A minha irmã namora um Tô boy postando. trans. Eu amo aquela trend no TikTok que a pessoa mostra a foto da família pequena, daí mostra hoje, daí, sei lá, hoje todo mundo é trans, lésbica, gay, travesti, tudo. Tem Muito quase bom. todas as siglas, né? E é Aham. muito bom quando a foto antiga é uma foto no contexto religioso, tipo… Sim, tudo, eu sou apaixonado. Eu amo. Não, e é muito bom porque, especificamente, a Brenda, ela é amiga da minha irmã há mais tempo do que ela é minha amiga. Então, de certa forma, ela viu um desabrochar transexual.
Ah, que Sim. tudo. Mas fiz questão, eu vi os pais. acho que um off-topic bonito, né? Porque atualmente os pais da Viri, eles são aliados. E aí eu pude ir no show da Viridiana mês passado. E eles estavam lá. Tem um momento que eles ficam vibrando, eles ficam emocionados. O pai dela tava chorando. E ela tá lá fazendo a dança. Como é que é aquela dança da Mitski? Botou? Tá toda ela no botou. Eu fazia minha performance e botou. E aí tem uma hora que ela canta uma música do disco dela, que é Menina, né? Que fala sobre o processo de se descobrir uma mulher. E eu lembro que eu olhei muito pra mãe dela, assim, na hora, sabe? Tipo, fiquei olhando pra ela e pra mãe dela. E achei muito bonito. Depois eu fiz questão de, tipo, elogiar e dizer o quanto era bonito ver a família deles. Mas eu acho que isso é legal também de dizer, assim, pulando um pouco a pauta do distanciando temporalmente, mas que é muito massa ver isso, né? Ela tem todo um repertório de músicas que falam sobre a vivência trans e que também não falam diretamente. E os pais dela estavam lá fritando em todas, assim. Muito que bonito. fofo. Ah, que lindo. Amada. Quase me fez chorar. Não esperava esse off-topic, sério. Eu acho Ai, interessante, Brenda. já que a gente vai fazer esse salto, né? Como a gente vê que a música brasileira muda muito nos últimos anos. E a gente conversou com uma artista que vivenciou um pouco esse momento de transição, que é a Felipe Cato. Ela pegou esse mercado num momento em que ainda não se falava muito sobre as vivências LGBTQIA+, e esse era um tópico ainda tabu. E ela fala aqui também um pouco sobre como ela percebe todas essas mudanças pelas quais a gente passou nos últimos anos. Eu acho que existia um pacto de silêncio sobre isso há pouco tempo atrás. Assim, acho que no início do meu trabalho existia, claro, a compreensão de que eu era uma artista LGBT, porque estava na minha cara, que não tinha como não ser uma bichona que estivesse ali fazendo aquilo com a voz que tinha, com as letras que eu escrevia, mas era uma coisa do tipo don't ask, don't tell. Assim, a gente não falava disso porque existia um preconceito muito grande e em todos os lugares, assim. Era uma coisa bem velada. Porque era como assim, não, artista é doida. As pessoas tinham uma coisa assim, que a artista tinha um salvo-conduto, às vezes, para ser LGBT ou para fazer qualquer tipo de coisa que fosse contra-hegemônica. Mas o debate não estava ali. Existia uma coisa, assim, muito mais focada no começo, eu lembro, de como era um exercício também de fazer um trabalho muito foda para poder se destacar e furar também essa bolha e esse lugar. E eu morria de medo, na verdade, assim. Eu comecei muito nova, acho que eu tinha 21 anos de idade quando eu lancei minhas primeiras coisas. E eu morria de medo de bullying, assim, porque eu já tinha sofrido bullying a vida inteira. Então, assim, tá em cena, tá diante daquelas pessoas, tá naquele universo. Era hostil, assim, era bastante hostil. Então, aos poucos, a gente começou a ter uma visibilidade maior a partir das redes sociais, a partir desse movimento. E aí tudo começou a ficar mais combativo. Até que foi rápido, né? Se for parar para pensar. Eu acho que foi a partir ali de 2013, 2014 que as coisas começaram a ficar realmente muito mais evidentes, né? Sobre os nossos direitos e sobre todo o discurso estético que estava sendo proposto. Faz muito pouco tempo. E deu na revolução que deu e está dando, né? Acho que é muito sintomático também que hoje a gente tenha toda essa representatividade. Existem, né, artistas muito, muito importantes que surgiram desse movimento. Mas em 2008, 2009, 2010, que era a época que eu comecei, ainda era uma coisa assim muito, muito velada. Era uma coisa muito... não se falava, até que de certa forma até os próprios jornalistas não queriam tocar nesse assunto porque se via isso como uma violação de privacidade, de certa forma, né? Tipo, não falo da minha vida pessoal. Sei lá, era isso, assim, era bastante escroto. Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido reverter isso de alguma forma e hoje isso não é nem... Isso também é motivo de debate, de empoderamento, né? De afirmação. Muito doido, mas era assim. Sabe que tem uma pequena aspa que a Felipe Cato, ícone, né, porto-alegrense, talvez ela devia ter sido meu relato de figuras que chamaram a minha atenção inicialmente, de pessoas da música LGBT do Brasil, porque eu tive o privilégio de estudar em um colégio que tinha aula de música até a 8ª série, até ali os 13 anos, 14 anos.
E aí minha professora de música um dia tocou o Felipe Cato na aula. Ai, que tudo. E ela tocou aquele gogó da garota, sem falar nada. Só deu um play, assim, uma canção. E falou, da onde vocês acham que essa pessoa… E, tipo, de que ano vocês acham que é essa gravação? E daí todo mundo chutou coisas meio absurdas. Ela falou, ela é de Porto Alegre. E essa música é desse ano. Ai, que tudo. O nome dela é Felipe Tudo! Cato. Ai, professores que transformam são tão importantes, gente. Ai, amo. Sim. Nossa, a primeira vez que eu ouvi a Felipe Cato também tem um impacto, assim, da voz dela, que é muito… Não, fiquei com a muito cara no bonito. chão. Muito incrível. Eu acho interessante a gente pensar nessa mudança toda de chavinha que vai ter nos anos 2000. Porque, por exemplo, na capa da Veja que a gente citou com a Ana Carolina, eles escreviam a seguinte chamada. Lula perde 20 milhões de votos. É exatamente isso que tá Esse é escrito. clássico da Veja, né? Sempre tem que ter alguma coisa ali. Ah, incrível. Se fosse outra, tava escrito presidente. Ou Uma político. escolha muito difícil. É. Mas no caso da Ana Carolina, eles escreviam assim: ícone de uma geração que não liga para rótulos sexuais, nem faz disso uma bandeira política. E aí volta aquilo que a gente estava falando de o esvaziamento que vem com o discurso neoliberal de sempre querer incluir as pessoas LGBTQIA+, dentro dessa lógica de mercado e de consumo, desde que elas não cobrem os seus direitos básicos de existência, né? E eu acho muito interessante que após os anos 2010, a gente passa por uma série de mudanças e alguns movimentos políticos e sociais acabam, obviamente, reverberando na indústria cultural, e a indústria cultural também alimenta esses movimentos. Eu acho que a gente pode falar de uma quarta onda do movimento feminista, que é o momento em que muitas pessoas, muitas mulheres proeminentes começam a falar na internet sobre isso e se torna uma pauta bastante usual. A gente também pode falar de uma nova onda de ativismo LGBTQIA+, com uma preocupação maior para as pautas da população trans e com uma perspectiva mais interseccional dessas questões. E aqui a gente está falando em entender as perspectivas de raça e de classe dentro de uma luta LGBTQIA+. E a gente também pode falar do Pink Money, que a gente fez, brincou no início do programa, mas é quando o mercado passa a entender que a população LGBTQIA+, tem potencial de consumo. É um público Assim como consumidor. aconteceu com as mulheres nos anos 70, eles falaram, olha esses gays aí, ó, que não tem filhos, tem dinheiro pra gastar, vamos investir nessa viadagem, então. E é engraçado como foi um ciclo, porque esse ano muito se falou já que muitas marcas já abriram mão dessas campanhas que eles estavam fazendo até os últimos anos. Um marco simbólico nos Estados Unidos é que a marca aí do café ruim, que eu não vou citar, ela não fez campanha esse ano. E aí é muito simbólico, porque nos Estados Unidos eles estão com várias políticas tentando proibir, por exemplo, show de drag queens. Isso é super problemático, isso é super perigoso. Mas é interessante pensar que aqui nessa fase dos anos 2010, a gente começou a passar por um ciclo de mudanças. Eu acho que um momento bastante simbólico dessa mudança é o surgimento da banda UO, em 2010. A banda UO, que era composta pela Candy Mel, o Davi Sabá e o Matheus Carrilho. Eles fizeram muito sucesso, um sucesso que furou a bolha. E eu acho que, pra mim, uma das cenas mais impactantes é eles ir participando do Esquenta. E aí, no meio do Esquenta, 14h, a Regina Casé para o programa para contar um pouco sobre a história da Candy. Ela conta a vivência dela enquanto uma mulher trans e fala da importância de estar à frente daquela banda. Eu acho que esse é um momento muito simbólico, porque ela tá ali como uma artista. E primeiro vem a arte dela e depois ela conta também uma parte da vivência dela que é fundamental para quem ela é. Não sei como foi para vocês, vocês foram nessa aula da banda O, vocês gostavam, vocês ouviam muito? Tomei muito meu shake de amor nessa época. Eu acho que tem uma coisa que eu acho muito fantástica na banda UO, é o quanto eles souberam como olhar para a cultura popular do Brasil, desse Brasil do Norte e do Nordeste, e incorporar isso ao pop de uma linguagem que funcionou e que foi replicada e continua sendo replicada até hoje por uma infinidade de novos artistas. Eu só queria voltar um pouquinho antes para citar alguns artistas que eu acho bem importante dos anos 2000, que eu acho que, de um jeito ou de outra, impulsionaram ou caíram ali no que é a banda UO. O primeiro é o Montage, que é o projeto do Daniel Peixoto, do Léo Jucá, que pra mim foi a coisa mais transgressora que eu vi nos anos 2000 pela trama virtual. Era uma coisa assim de
de incorporar esses elementos, principalmente de umbanda, de candomblé, com música pop, com electroclash, com as coisas que estavam rolando na cena eletrônica europeia, e faziam isso de um jeito, assim, muito especial. E montagem apareceu no programa da Regina Casé também, no Fantástico, Olha, uma vez. incrível. Era tudo, que foi tipo pré-esquenta. E outra coisa é o Cansei de Ser Sexy. Eu acho que o Cansei de Ser Sexy trouxe um impulso pra cena do movimento das meninas brasileiras fazer rock nos anos 2010 e 2020. Muito importante. E tinha como seu principal articulador o Adriano Sintra, que é um homem gay e que sempre trouxe um pouco dessas vivências pro som deles. Então eu acho que são meio que dois componentes ali. E talvez um pouco menor, articulando mais pela cena eletrônica, de um jeito mais indie. Mas a Boss in Drama, curitibano, também eu acho que soube dar uma roupagem gay pra esse eletropop, pra essa house music do final dos anos 2000 e começo dos anos 10, assim. Então, eu acho que tudo isso meio que culmina na banda O, só que eu acho que a beleza da banda O é que eles conseguiram extrapolar, assim, e criar um contato com uma geração, com o público que foi que, assim, é maior do que eu consigo entender. É muito impregnado numa geração ali que cresceu nos anos 10, assim. Sim. A Maria Lua tá falando aqui nos comentários, eu não sou ouvinte e apoiadora. Olho marejado, lembrando de que nessa época da banda O, sendo fã e acompanhando a Candy Mel, que eu comecei a me entender como trans. E eu acho que isso é muito bonito, porque é o que a gente estava falando, que esses artistas, a partir daqui, eles começam a falar disso, não no sentido de isso tá invadindo a minha privacidade, mas tá falando porque isso tem uma importância de se falar disso, sabe? De que a Candy aparecesse na TV e mostrasse seu trabalho, mostrasse sua experiência, mostrasse a complexidade que ela tinha enquanto artista. Acho que depois ela vai fazer isso também no programa que ela tinha na TV Brasil. Eu acho que ela é um nome muito importante, muito simbólico dessa mudança toda que a gente tá falando a partir daqui. Eu quero também contribuir sobre a questão da banda O, mas eu trouxe também algumas coisinhas pra gente pensar, que eu fiquei brisando assim na parte de contexto. Que, por exemplo, não é tanto sobre música, mas passa por, às vezes a galera da música tá conectada a uma galera acadêmica. É interessante pensar que, por exemplo, o Paul Preciado começa a lançar seus livros como Manifesto Contrasexual, por exemplo, ali pelos anos 2000, 2008. Ele lança o Manifesto em 2000. Então, acho que sim, ele influencia no campo acadêmico uma onda, assim, de elaborações e novas possibilidades. A Judith Butler vai lançar Problemas de Gênero em 2003. E também algumas coisas sobre a legislação, né, que foi em 2011 que o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo aqui no Brasil. Mas aí a lei contra a homofobia, ela já vem, sei lá, no passado, e de um jeito meio estranho, colado na questão da legislação sobre racismo, sendo que são questões bem diferentes. E eu também me apavorei um pouco, assim, quando eu estava parando para pensar que eu não sei quando que Paul Preciado e Judith Butler foram traduzidos para o Brasil, mas é só em 2016, por exemplo, que a gente vai ter o livro da Angela Davis, o primeiro no Brasil, né? Já que a gente está na década 2010 e a gente vai falar um pouco também sobre uma geração de pessoas queer negras e tal. A gente vai pensar sobre essa quarta onda do feminismo, e é em 2016 que a gente tem o primeiro livro da Angela Davis, que é Mulheres, Raça e Classe, sendo lançado no Brasil. A própria produção da Bell Hooks também é meio relançada, e algumas coisas são traduzidas pela primeira vez agora nos anos 2000. Acho que é um momento bastante específico que a gente passa de descobertas dessa literatura. É também nos anos 2000 que muitas pessoas vão passar a olhar, por exemplo, para Lélia Gonzalez, que é uma pesquisadora negra brasileira. E eu acho fantástico, porque tipo, na biografia da Lélia fala que nos anos 80, quando ela era candidata a cargo político, ela fazia comício dentro de boate gay, sabe? Em São Paulo e no Rio. E ela, tipo assim, era uma pessoa muito à frente do seu tempo, muito incrível. Tanto que quando a Angela Davis veio pro Brasil, ela falou, tipo assim, vocês não tem que me ler, vocês têm a Lélia Gonzalez aqui pra vocês lerem, sabe? Então acho que a gente também passa por uma redescoberta desses pensadores que são pessoas LGBTQIA+, pessoas negras que às vezes também ficavam à margem dentro da academia, e a gente vai ter
essas coisas impactando também no trabalho desses artistas. É É. muito óbvio como o trabalho, por exemplo, da Lineker e da Linda Quebrada é impactado pelas coisas que elas estudaram academicamente também. E aí acho… E pensar a lei de cotas também, né, nisso, né? A lei de cotas também veio nessa toada, assim. Acho que ela é aprovada em 2008, 2009, mas os primeiros estudantes da lei de cotas são ali de 2010, 11, 12, por aí vai. Não, me parece também que quando a gente começa a entrar nesse período da década de 10, assim, especificamente, a gente tem todo esse outro contexto ainda de que é uma época em que a escuta de música das pessoas mudou meio que drasticamente, né? Porque a gente Sim. começa… Tipo, as pessoas começam a escutar música pelo YouTube, primariamente, né? Porque o YouTube Para tá de depender propagando da ainda. gravadora, né? Exato, então, tipo, a gente começa a ter um pouco mais esse início do que vai ser o boom das playlists, que daí você pode começar, tipo assim, organizar playlists que seja, tipo assim, a coletânea de artistas LGBT do Kleber, do Renan. E, ao mesmo tempo, pensando muito, assim, no YouTube mesmo, como essa plataforma que no Brasil foi e é gigantesca até hoje. Pô, a gente vai ter os primeiros YouTubers. Então, tipo assim, sei lá, 2012 é o ano que a gente começa a ter a Jut falando sobre feminismo de uma maneira que, tipo assim, impacta muitas pessoas, por exemplo. Sim, total. E acho que isso acaba moldando um pouco a cabeça de várias pessoas e acaba, de certa forma, trazendo, né? Tanto que quando ela foi, sei lá, no Jô Soares, daí virou pauta, né? Tipo, Sim. Nathalie Neri, que tem aquele clássico sobre apropriação cultural, Gabi de Pretas e assim vai. Então vira uma coisa muito mais pop, me parece, eu acho, juntar as coisas, sabe? Eu acho que é interessante pensar nessa perspectiva de como o YouTube modifica essas coisas, porque um dos fenômenos do YouTube é a Lineker. Lineker e os Caramelos surge quando eles sobem os vídeos no YouTube, e a Lineker vai se transformar num rosto simbólico de um movimento que fica chamado como a geração tombamento, né? Que vem muito desses trabalhos que a Carol Conká e o Rico da Laçã já vinham fazendo e já vinham construindo. Eu achei interessante a definição que a Fabiana Souza fez da geração tombamento no Nexo Jornal, que ela fala assim: é um movimento que reverbera a valorização e construção política da estética negra e a compreensão dessa estética como parte do direito da cidadania e da vida dos jovens negros. E eu acho que mais do que construir uma estética negra, ela considerava a diversidade dessas estéticas negras. Então a gente tinha muitas pessoas distintas vivenciando e experienciando as suas vivências, suas existências. Acho que isso também foi um momento muito, muito bonito. Isso extrapolou também os espaços que a gente estava falando de uma bolha mesmo. Então a gente teve um momento, por exemplo, que a Lineker estava dando entrevista pro Jô, que é um momento até que depois volta, as pessoas ficam fazendo piada hoje em dia na internet, porque elas fazem a oração do lacre, fazem todas umas coisas, mas eram coisas que, na época, faziam todo sentido, porque a gente não tinha essas pessoas falando dessas coisas e existindo dessa forma. Então eu acho que a figura desses artistas surgindo e falando de suas questões também impactou de uma forma bastante marcante essa mudança toda, né? E aí eu acho que a gente também pode citar a Tássia Reis nesse movimento. O alívio cômico, ele é cíclico, né? Porque toda dissidência vai ser taxada de alguma coisa cômica, né? Então quando a gente fala, elas fizeram, né, a oração do lacre, cara, naquela época eram as ferramentas, né? Porque elas já estavam sendo empurradas para essa coisa da lacradora, como se fosse chata, exaustiva, Sim. e não como se fosse um movimento de contestamento importante, assim, né? Então, eu acho que isso é importante. E queria também lembrar que, enfim, você comentou da Lineker e os Caramelos explodirem com 0 no YouTube, e eu lembro muito que ela tava além de estar de batom, ela tá de turbante nessa filmagem que estoura. Então, a força desse simbolismo dela, né, que a gente estava comentando, ela é a intersecção, né, entre o tombamento e essa nova onda de uma nova MPB LGBTQIA+, né? Quando você falou, não tinha me dado conta que já na primeira imagem ela tá lá de batom e de turbante, assim, que são coisas nada gratuitas, né? Mas eu queria trazer um ponto do quanto o tempo inteiro a mídia brasileira ela é muito despreparada em todos esses casos. E aí, focando especificamente na Lineker e no Rico da Laçã, por exemplo, que são dois artistas que o Rico surge um pouco antes, a Lineker vem um pouco ali depois, mas é praticamente nesse mesmo grupinho. O quanto a mídia sempre foi muito despreparada, até quando ela tentava ser positiva em relação a esses artistas. Por exemplo, eu e o Renan, a gente já conversou algumas vezes.
não é porque o artista ele é LGBTQIA+, que vai ser necessariamente bom. E às vezes a própria crítica tratava muito. A Lineker, em específica, a transexualidade dela era muito maior do que a própria música. Então as pessoas não se aprofundavam na música dela. Ela é trans, ela tem pau. Era essas matérias que eles colocavam ali nas capas dos jornais e não tinha uma reflexão sobre o tipo de som que estava sendo produzido, sabe? E meio que se aceitava tudo. E teve uma época que veio assim. Uma avalanche de monte de artistas, um monte já sumiram, mas não existia uma reflexão crítica, um pensamento, será que é realmente bom? Por outro lado, é muito delicado, porque a gente é soterrado diariamente por um monte de banda de hétero, branco, homem, e a gente aceita isso, sabe? Então, como que a gente equilibra as coisas nesse pensamento todo? Me parece que esse caso da Lineker em especial, acho que ele traz muito molho, porque quando esses vídeos viralizaram, né, que era Zero, Luiz do Brasil e Caio, não tinha, tipo assim, ali, ao acesso do público geral, eu não acho que tinha, tipo, um release, dizendo assim, a Lineker é essa pessoa. Então, tipo, tinha toda uma ambiguidade, por exemplo, nos pronomes que as pessoas usavam pra tratar a Lineker. E era toda uma questão, tipo, eu me lembro que muitas pessoas naquela época vinham falar comigo, nessa época era 2016, eu tava entrando na faculdade de música, e eu me lembro que era uma super pauta, assim, porque, tipo, por um lado era uma pessoa que estava ali claramente demonstrando uma musicalidade bizarramente incrível e visualmente era uma imagem muito linda. E as pessoas, tipo, tava sendo revelado, eu acho, para as pessoas o quão pouco vocabulário elas tinham para lidar com uma artista trans se tornando mainstream de novo, sabe? Sim. Porque ninguém conseguia saber se ela queria ser chamada de uma mulher trans, uma travesti, ou se era uma pessoa não binária, ou se era só, com todo esse, tipo, se era um homem de batom e saia, né? Como naquela época era muito comum falar do macho de saia. Que, por sorte, a gente se afastou um pouco desse vocabulário. E é também curioso quanto ela até sofreu um tanto com isso, porque em algum momento ela foi e ela topava das entrevistas e topava falar com todo mundo e tava aberta a essa troca, só que aí em um momento ela sentiu que aquilo também era desgastante pra ela, assim, de tipo toda hora ir dar uma entrevista e ao invés deles conversarem sobre a música dela, sobre o trabalho, queriam saber sobre você ser trans, mas o que você fala sobre isso? E sobre ser trans? Como é ser uma mulher trans fazendo música? Clássica pergunta. E aí eu acho que teve um momento que ela também se desgastou. E acho que é por isso também que ela se fechou bastante. E pouco ela aparece, por exemplo, em programas ou dando entrevistas. Ela se fechou um pouco nesse sentido. Mas eu acho interessante a gente também pensar que é a partir daqui que às vezes as pessoas vão criar esse balaio, né? Que é artistas LGBTQIA+, como se fosse um gênero musical. Sim. E aí na leva da Lineker vem muita coisa. Gênero gay. E aí, tipo, não tem lógica. Como você quer ser tratada, bem. Porque eles são tão… Tem várias entrevistas até, tipo, com o Rico Dallassan, dessa época do primeiro disco dele, 2016, 2015, que é tipo assim… E aí, Rico, como é que é ser um rapper gay? Daí ele claramente tentando, tipo, falar sobre a música e a vivência dele e as outras coisas. Eu até vi uma reportagem que apresentava… Era de 2015 a reportagem, acho que trazia ele como o novo expoente do queer rap. Entre parênteses, rap feito por gays. Mas a gente não tá longe. Eu acho que é um lugar muito mais, infelizmente, cíclico de sempre ter que criar um subnicho para aquilo que é diferente. Porque, por exemplo, a gente tá rindo disso, mas o Afrobeats atual é um nome que, enfim, tem toda uma polêmica, né? Porque foram pessoas… Uma foi um radialista negro de Londres que deu. Mas é isso, Afrobeats é o nome do gênero de qualquer música pop afrodiaspórica ou feita por africanos. Ou seja, tipo, é um pop só que de outro jeito, né? E, então, eu acho que… eu fiquei pensando, assim, foi muito doido mesmo, porque eu acho que tinha um balaio que não era só de LGBTs, era um balaio lacrador. Sim. Aí você metia tanto pessoas que eram feministas quanto eram queers. Então você tinha… E negras. Era tipo assim… Era tipo a Tássia Reis no mesmo lugar, junto com a Lineker, junto com o Quebrada Queer. As junto com a Carol Bahias e a Conká. Cozinha Mineira. Tu pegava assim, ó… O que vamos tirar MC dessa rifa trans, aqui? MC chuchu. Era aquela imagem travesti anã, bad boy, costureira e gay juntos em uma kitnet, sabe? E aí eu acho Vocês já que viram? dá pra É um gente… vídeo que acabou bombando no TikTok, que é uma dupla de artistas que ela fala: não, porque o nosso produtor é gay. O nosso outro produtor que fica no backstage também é gay. Então a gente acaba sendo meio gay também. E aí eu Nós, acho que dá gays pra… passivas, somos um pouco mulheres também. Eu acho que pra
complicar esse balaio, aí eles adicionam o gay de peruca, né? Que é Exato. as drag queens começam a surgir e também se colocam elas nesse outro balaio que é a drag music, que também são artistas muito diversos, mas ficam dentro desse guichezinho, digamos assim. E acho que isso tem muito a ver com um momento específico que a gente viveu. Em 2009, estreia nos Estados Unidos o RuPaul's Drag Race. RuPaul Drag Race. A RuPaul já era uma figura que musicalmente é muito importante nos anos 90. A gente até comentou dela no episódio que a gente fez sobre os discos de Parou na 1993. Conquistou. E esse programa acaba se transformando num fenômeno mainstream e leva a arte drag para um público que não estava tão familiarizado com essa estética, com essa possibilidade artística. Eu acho que aqui é importante a gente falar que o Brasil sempre teve uma cultura drag muito forte, só que é uma cultura underground mesmo, né? Então a gente pode pensar em nomes muito fundamentais, tipo a Márcia Pantera, por exemplo, que é uma figura que sempre circulou nos universos da noite. A gente pode pensar que as drag queens estavam, por exemplo, no programa da Hebe, tinha shows delas na TV. Então Tinha elas as Dizzy Croquettes também, na época da repressão. Sim, a gente tem essas coisas muito undergrounds que fazem caminhos muito diversos. Só que é muito interessante quando o RuPaul chega, ela vai acabar chegando assim, naquela lá na bichinha sozinha de Ubatuba que tá sem o Grindr, sem o WhatsApp. E aquele programa chega nela. Porque às vezes assim, pra você chegar numa cultura de uma Márcia Pantera, você precisava estar num grande centro e ir até esse show. Porque ela também não tinha condições de circular pelo Brasil e as pessoas conhecerem esse show, sabe? Essas coisas eram restritas a centros específicos, a capitais, a essas coisas. Eu acho que o RuPaul's leva a arte drag para outros espaços. Daí a gente vai começar a ver surgirem artistas muito diversos. Eu acho que a gente pode pensar como os dois nomes ali centrais, que é a Glória Groove e a Pablo, né? A Glória Groove já tinha uma carreira musical, ela chegou a participar de uma das formações do Balão Mágico, ela participou do programa do Raul Gil, que é o programa de calouros. E ela começa a surgir ali por 2015, 2016, fazendo essa mistura do pop com o hip hop, o R&B, que é uma coisa bem específica da Glória. E também em 2015 surge a Pabllo Vittar, que a Pabllo surge com uma versão, né, de uma música gringa. E em 2016 ela entra pro programa Amor e Sexo da TV Globo, que eu acho que é um momento também marcante e simbólico dessas pautas entrando no mainstream, porque a gente também começa a ver com o Amor e Sexo um acirramento de uma polaridade que depois ia ficar bem pior, porque era toda semana assim, os bolsonaristas falando, eu quero a Fernanda Lima na cadeia, acabou. Era tipo isso, toda semana, era meio que… Eu lembro que eu quase foi meu tema de TCC, e eu troquei. Mas eu ia estudar Amor e Sexo porque ele abriu pauta pra muita coisa, assim, e… Enfim, sei que entre a comunidade negra, e também não negra, de Jamila Ribeiro, é uma pessoa que tem seus erros e acertos, mas naquela época ela estava surgindo e nenhuma intelectual negra, assim, atual teve ou tem o alcance que ela tem. E ela estava lá na bancada, assim, falando abertamente na Globo sobre a diferença entre o feminismo negro e os outros feminismos. Então, realmente, assim, Amor e Sexo era tipo uma quebra mesmo, assim, né? E a Pabllo tava lá, não me lembrava. Ela era vocalista da banda. E tinha Junto outras pessoas lá. Com o Léo Jaime ou depois foi o Léo Jaime? Nosso lembro, grande aliado. A banda vai trocando. Eu acho que ela toca uma época com o Léo Jaime também. Tinha outras coisas, né? Tinha o Dudu Bertolini na bancada. Eu acho que o Dudu é sempre uma pessoa que… Ele vem com os caftas dele, aquela coisa, e as pessoas não… Sei lá, acho que elas nunca dão muito crédito pro Dudu, por ele ser espalhafatoso e engraçado. E aí ele fala, tipo assim, as coisas mais inteligentes possíveis. E aí ele deixa todo mundo encantado. E era muito incrível ter o Dudu na bancada. Eu acho interessante a gente pensar que também, a partir disso, vão surgir várias drag queens cantoras. E a gente tem nomes de gêneros muito diversos, diga-se de passagem. Sim, até porque a gente pode pensar, o próprio som da Pabllo é muito diferente do som da Glória Groove, tanto que a gente vê que a Glória tem um outro público que às vezes é diferente da evangélico, Pabllo. Público evangélico. O público hétero gosta da música da Glória, acho isso muito interessante, ela transita por vários espaços, ela faz muitas coisas legais. Ela é uma divulgadora da causa. Ela fez muito sucesso com a embaixadora, Ludmilla, né, no pagode. Então ela passeia. Ela passeia.
E aí a gente vai ter outros nomes, a gente vai ter a Arethusa Love, a gente vai ter a Lia Clark, a Kaya Conk, a gente vai ter, por exemplo, a Potiguara Bardo, que tá em outro espectro, o disco dela. Transcendental. Tá É embaixo de um outro cogumelo essa. E é muito interessante, né, como ela usa a arte drag como também uma parte desse projeto dela todo, que é sonoramente muito interessante, muito rico. Tem a Red Alor também, que assinou com gravadora recentemente, que faz sertanejo. Então, tipo, tem de tudo. Acho também interessante pensar como isso confunde as pessoas, né? Na época que elas começam a surgir, fica essa confusão geral, tipo, o que é drag, o que é trans, o que é isso, o que é aquilo. E as pessoas ficam nessa incerteza, mas acho também interessante porque isso gera debates e gera construções legais. Além, assim, não vamos nos adentrar, mas além de algumas menções honrosas que faltaram às grandes sapatonas ou bis da MPB, assim, que tem aos montes, eu também vejo que nessa época que a gente está comentando, também surgem algumas mulheres que são símbolo desse feminismo de mulheres que amam outras mulheres. Então, eu penso muito na Bia Ferreira, que ela é quase complementar a Lineker no sentido de também ser alguém que levanta muito a pauta da comunidade preta, mas ela é uma mulher lésbica e na época que ela surge, ela tem um relacionamento com a Doralice, que também é cantora e também é mulher. Então eu lembro que a Bia Ferreira, às vezes, ela circulava muito mais, no sentido até da Lineker, assim, circulava muito mais por ser uma figura ativista, entre aspas, do que só pela sua música. Ela conseguiu muitos acessos também por conta disso. E penso muito na Mulamba também, porque, cara, elas eram meio que uma catarse, assim, coletiva. Os shows delas, assim, eram um evento mesmo, as gurias se soltavam e tal. Assim, é mais próximo, sei lá, de um Punk Riot, assim, em muitos tempos. Só pra gente também pensar nesse outro lugar, assim, que tá um pouco fora do imaginário drag também, né? Mas que tava coexistindo ao mesmo tempo, assim. E a Mulamba até agora, esses tempos, disse que elas se separaram, né? E eu falei, nossa, né? Cai um gigante. Eu não sabia. Elas decidiram encerrar as atividades, mas cai um gigante, assim. Porque, nossa, eu vi muitos shows delas que, assim… Eu achava o show muito bonito. Mas eu acho bem bonito e especial quando a gente entra nessa geração de artistas que trouxe, Renan, que elas começam a tensionar esse espaço que não é só da sexualidade, né? São artistas que começam a tensionar essa questão que é do gênero mesmo, assim, né? Das representações de gênero, tipo, com as drags, assim, a Pablo, a Glória, enfim. Não só as artistas que, enfim, hoje em dia estão muito abertamente falando sobre travestilidade mesmo, e sobre vivência como mulher trans, como homem trans, como travesti, como pessoa não binária. E aí eu acho que a gente pode falar mesmo da importância da Linda Quebrada e da Jupe do Bairro, né? Que é o lançamento do Pajubá em 2017. E eu acho obra de arte, maior obra já feita, a única obra já feita na música brasileira. E eu acho foda porque elas metem o pé na porta, né? Enquanto as duas estavam querendo ser delicadinhas, Mete a piroca os na termos porta, gay. É incrível, porque daí elas vão escancaram e a gente vai falar do jeito que a gente quer, a nossa experiência é essa, a gente vai falar sobre as nossas vivências pras nossas, desse jeito. Eu acho que isso é muito foda, né? E vai ser cru, e vai ser assim, a minha vivência não foi fácil, eu não vou aliviar na escuta. E rolou esses tempos uma trend no Twitter, né, que era tipo… capas de álbum que soam como álbum. Sim, e aí disco. Eu pensei nesse disco porque aquela imagem, assim, Enfim, quem não conhece, por favor, digite aí Pajubá, Linda Quebrada, capa, porque é incrível. Eu lembro que é surreal. Toda vez que eu olho, eu fico chocada com a síntese que ela capta ali, né? Porque ela fala… Inclusive, até por ali a gente não sabe, inclusive, se é quem é a pessoa, qual é o gênero da pessoa que tá ali passando ferro, entendeu? Então, eu acho isso tudo muito incrível e, sem dúvida, assim, é um marco mesmo. Eu acho o Pajubá a coisa mais punk da música brasileira do que qualquer outro disco punk dos anos 80 e 90. Eu acho surreal a habilidade que ela tem de brincar com as palavras, tanto que virou a piada depois lá no Big Brother dela e do Tadeu e tudo. Mas a forma como ela consegue transitar de assuntos que são
muito sérios, muito complexos, que é sobre extermínio da população LGBTQIA+, mas na faixa seguinte ela já tá brincando com sexo e tudo se amarra de um jeito, assim, muito, muito surreal, assim, de verdade. Eu acho que da década passada, eu acho que ele é o disco político, assim, mais impactante que existe pra mim, assim. Eu acho que não tem nada parecido com o que ela fez esse disco. Eu lembro que a Flávia Durante, se eu não me engano, uma vez falou como o Pajubá tinha esse impacto pra gente que, sei lá, o Sobrevivendo no Inferno teve nos anos 90, Sim, sabe? De total. ser uma porrada e de estar falando de coisas que são muito urgentes e de ter uma atualidade que vai se manter, sabe? Eu acho que isso é muito foda e muito forte, assim, que elas fizeram. Eu E acho a precisão estética, né, que elas alcançam. Eu acho que pegando muito o gancho do que o Kleber trouxe mais cedo, assim, quando a gente falou, por exemplo, que, sei lá, nos comentava sobre a musicalidade da Lineker, e só sobre a estética e a performance de gênero, assim. Mas o Pajubá é um disco que ele te obriga quase a falar. Porque ele tá muito com os dois pés fincados, assim, no funk, de certa forma, com a produção, né, da Bad Sister e coisa e tal. Só que ele, liricamente, ele é tão abrasivo, e daí ela pega referências que vai vir da música de matriz africana em outras faixas também, que é tipo assim, Sim. ele musicalmente e liricamente consegue falar da mesma coisa. Isso magnífico. E eu acho que é uma das obras onde a gente mais consegue. É uma obra quase que testemunha, assim, da subjetividade, né? Porque a gente tá falando de uma comunidade que é bastante desumanizada. Aqui é um espaço que, não sei, né? Mas às vezes a gente vê vários espaços que as pessoas atualmente voltaram a comentar abertamente suas transfobias em espaços progressistas. E, tipo, ela tá lá humanizando. E eu acho que uma coisa que sempre me marca também é não só a sexualidade, o desejo, assim, muito bem resolvido, mas também tem a recusa daquilo que não é porque ela é uma travesti que ela vai aceitar. Que tem muito aquela música onde ela fala que ela não vai chupar o boy no banheiro. Tipo assim, é pra me pegar toda, é pra pegar minha verdade junto, eu não vou ser teu fetiche, enfim. E é genial mesmo. Eu acho que vale recomendar para as pessoas o documentário Bicha Travesti, de 2018, do Kiko Goffman e da Evelyn Melly. Melhor capa de um pôster de filme já feito também. Incrível. E tá se eu não me engano, tá disponível no Globoplay. Acho que vale a pena vocês conferirem. E eu e a Linda Quebrada nascemos no mesmo dia, no mesmo mês. Então, Linda Quebrada, que também é gaúcha. esperem meu pôster de filme e minha capa de álbum, veremos. A capa da Brenda vai ser ela passando uma bombacha ali, assim. Ai, que ódio! Ela vai estar passando. Pode ser uma bombagem que nem a Berenice Zambuja. Passando a bandeira do sul é meu país. Sobre esse ícone. E Berenice Zambuja. procurei saber quem é. Vai ser Berenice só- Zambuja no Google. É uma Vai figura ser um importante. spin-off só para apoiadores. Só para os gaúchos apoiadores vai ter spin-off sobre Berenice. A gente falou um pouco sobre essa questão da musicalidade das artistas drag. A gente falou sobre essas experiências de pessoas trans, travestis. E eu acho super legal chamar aqui a fala da Mia Badgal. Ela é uma artista que lançou recentemente seu disco Emergência, produzido pelo duo Cyberkills. Também tem faixa produzida pelo Fuso. É um trabalho que tem participação da Jupe do Bairro, da Frimes, da Bombite, da Carne e Osso, do Teto Preto. E ela faz todas as misturas que a gente falou, misturas de ritmos do pop nacional, do brega, do tecnobrega, com coisas interessantes da música pop internacional. E acho super interessante como a Mia consegue falar sobre amores, festas, experiências dela a partir dessa vivência enquanto travesti. E aí a gente conversou com ela para ela falar um pouquinho sobre tudo isso que influenciou ela, dessa música que vem do universo drag, mas também falar um pouco sobre a presença de artistas trans atualmente na música brasileira. Oi galera do Vamos Falar Sobre Música, aqui é a Mia Badgal. Bom, eu acho que foi crucial, né? O momento que a drag music começou a se popularizar no Brasil. Eu acho que, com certeza, o impacto disso foi muito forte para artistas trans, artistas queer. Foi muito importante porque a gente pôde se enxergar, né? Eu acho que antes desse movimento ele se tornar assim tão viral, como foi o boom da Pablo, o boom da Glória. A gente também teve a Lia Clark e a Aretusa, né? Que eu enxergo elas como umas pioneiras. Eu acho que elas fizeram a gente poder se enxergar enquanto uma potência, assim,
na música mainstream. Então eu acho assim que foi total uma virada de chave a gente poder ter drag queens fazendo música, assim. E com certeza foi o start pra mim também lançar a música, assim, porque eu realmente vi ali algo que me identificava. Eu acho que o momento das pessoas trans no cenário musical popular brasileiro, né? Falando aí no cenário mainstream, ainda é algo novo, né? A gente aí não tem muitas referências, apesar de que as maiores que a gente tem no foco, no mainstream, são artistas que conseguem números altos, mas eu acho que ainda falta muito, né? Assim como eu também acho que falta muito mais representatividade dos artistas queer nesse segmento, assim, do pop, da indústria. Então eu acho que tem 5, 6, e eu acho que comparado ao que a gente vê aí, né, fora do nicho LGBTQ, não é nada, né? Então eu acho que eu ainda vejo como um bebê engatinhando nessa indústria, assim. Eu acho que ainda falta muito mais pessoas serem ouvidas, assim, como pessoas trans e não binárias na indústria. E é isso, muito obrigada. Aí eu acho que é interessante a gente pensar agora, que a gente falou um pouco sobre essa questão de como as pessoas tentavam colocar os artistas LGBTQIA+, dentro de uma caixinha. E que isso tá ficando cada vez mais impossível, assim, para as pessoas tentarem fazer isso. Eu acho que a gente passou por um momento muito grandioso em que essas coisas furaram a nossa bolha. E agora a gente tem coisas que ainda estão dentro só do nosso mundinho, que não chegam nesse mainstream, mas eu acho que a gente vive um momento muito rico de ter artistas que trazem as suas experiências enquanto pessoas LGBTQIA+, para suas artes em várias frentes. Eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, no rap e no funk. Hoje em dia a gente tem uma mistura muito interessante de vários artistas que pegam vertentes sonoras dos dois gêneros. A gente tem nomes como a Sodomita, as Irmãs de Pau, a Mona Brutal, a Dana Lisboa, a Cé da Rua, a Aventura Profana, a Bichart. São nomes muito diversos, são trabalhos muito interessantes, fazem coisas muito distintas e ricas. E aí a gente pode pensar também o cenário da música eletrônica, que a gente tem a Larinha, a própria Bad Sista, que a gente citou aqui, Contra o Natura. Então, E de Libra. Sim, verdade. A gente tem muitos nomes legais pulsando coisas diferentes. Dentro desse próprio universo que a gente falou de música pop e música pop nacional, que mistura ritmos brasileiros, a gente tem a Mia Badgal, que a gente ouviu, a gente tem o Camilo, a gente tem o Getúlio Abelha. Eu acho que esse é um momento… Dá pra ir pra questão sertaneja também, do Gabel ali, da galera do Pocnejo também, que foi um movimento que começou a se articular também. Então acho que tem… Tem a Urias, que plural. lançou disco bem recentemente também. Exato. O próprio pessoal da banda UOL continua produzindo coisas. Eu acho que a gente tem um momento muito rico de… Tem artistas, assim, para todos os gostos. Então, acho que tem um espaço muito amplo. Só que eu acredito que muitos desses artistas ainda estão presos dentro da nossa bolha. E eu acho que eu não sei como a gente vai conseguir furar isso e invadir esse mainstream, sabe? Como a gente vai quebrar essas barreiras também. Porque eu acho que a gente tem esse caminho de consumo mesmo, que surgiu ali. Estamos muito interessados em vocês, porque vimos que vocês dão dinheiro. E aí, usa o máximo que pode. Agora a gente não tá mais tão interessado. Deixa ali no cantinho. Depois, se a gente quiser, a gente volta, sabe? Vocês entendem o que eu tô falando? Sim. Mas aí eu pergunto, furar porque eu sinto que hoje em dia a gente tem uma hegemonia muito grande do sertanejo, a gente sabe por quê, né, de eles têm os domínios e tudo, então eu sinto que não é uma questão só da comunidade LGBTQIA+, de conseguir furar esses espaços, hoje a gente tá refém do sertanejo, sabe? Acabar com a soja, pegar em armas. Eu ia falar, eleger, sei lá, uma Cyber Travesti 2099 e aí armar todo mundo aqui. Neste mês do orgulho, compre uma 12. Nick, para que a Janja não gosta de arte e armas relacionadas, gente. Mas eu fico pensando, eu acho que talvez uma vitória seria muito mais de a gente conseguir vencer essa coisa do mês do orgulho, de parece que a gente só existe durante um espaço de um mês, sabe? Como que eu acho que se a gente já conseguir ampliar isso para um ano inteiro, de trazer esses artistas com visibilidade, eu acho que já seria uma grande vitória. Mas alcançar o topo, eu não sei se é uma coisa que a gente consegue visar, não necessariamente nesse sentido, mas eu acho que o que você falou me faz pensar no sentido de que talvez
a gente precisa ter um mercado que seja mainstream dentro dos nossos, entendeu? Sim. Que é, por exemplo, assim, a Pabllo não precisa fazer sucesso com os héteros. Se eles não quiserem consumir ela, tô A nem gente aí, consome. sabe? Que a gente consuma e que a gente faça ela girar e que a gente faça ela acontecer e que a gente lote estádio, sabe? Porque, sei lá, tem um monte de mulher horrorosa da Axé Music lá que continua levando um monte de gay pra camarote, pra coisa, entendeu? Não vou citar o nome, ela chama… Mas aí, por que a gente não pode fazer isso com os nossos, sabe? Tipo, a Glória Groove tem potencial pra fazer um negócio gigantesco, entendeu? Acho que essas coisas podem fomentar. E aí, a gente vê que essas artistas também estão trazendo os seus. Tipo, a Pabllo tá sempre conectada com outros artistas que são menores, que são underground, que ela tá conectada com essa cena. Eu acho que a gente pode criar, talvez, um mercado que seja nosso também e fazer essas coisas circularem. Acho que isso é interessante. Sim. Mas aí, pra isso, não pode jornalista gay atacar a Pabllo no Twitter, né, Renan? A gente tem que criticar os nossos também. A gente não pode só passar a mão. Às vezes é preciso apoiar criticando, como uma mãe faz. Eu acho que a gente esbarra nessas coisas desses ativismos que por vezes são muito vazios, né? Tipo esse lance de marca apoiar durante mês do orgulho. Tipo, nossa, a gente sabe, no fim das contas, que isso é um ativismo que, como a gente falou lá atrás, é o pink money, é o neoliberalismo querendo só, tipo, pegar a pauta quente, né? Sim. Mas, tipo, principalmente pensando como artista, assim, no lance todo é tipo, será que eu sou uma pessoa trans que está fazendo músicas que só outras pessoas trans escutam ou não? Né? O que isso quer dizer, no fim das contas? Porque, por exemplo, eu acho que hoje em dia, quando a gente pensa na forma de escuta, é isso, a gente ainda tá muito refém, por exemplo, das plataformas de streaming, por exemplo, né? E as playlists que tem em plataformas de streaming são, tipo, artistas. Elas no front. Mas tem uma outra coisa também, que é… A gente já tá meio intoxicado. A gente foi criado num ambiente extremamente hétero. É muito difícil desapegar de, por exemplo, de ouvir as bandas de homens héteros brancos pra ir focar nessas outras coisas. Porque a gente já nasceu podre, já tá consumido por isso. Mas eu acho que pra essa nova geração que cresceu ali com Glória Groove, com Pablo Vittar, com Banda O, eu sinto que já tem uma predisposição maior a consumir esse tipo de artista, a frequentar determinados tipos de espaço. Então é uma coisa de anos, de ir construindo pouquinho por pouquinho, passinho por passinho. Sim, ali, né? Eu acho que pensar também num mercado sustentável para essas coisas, sabe? Eu fico pensando, uma artista foda, como a Sodomita, por exemplo, esses tempos ela tava tendo que fazer uma vaquinha para pedir ajuda para as pessoas, para ela ter um lugar onde morar, sabe? Enquanto a gente sabe que tem um monte de homem bosta que não tem metade do flow dela, ganhando um monte de rios de dinheiro, sabe? Eu acho que é também criar sustentabilidade para que esses artistas consigam ter uma carreira que não seja isso, que não dependa de um mês específico, precisar de uma marca ajudando, sabe? Que a gente cria um mercado de consumo nosso também. Acho que essas coisas são importantes. E quando a gente fala principalmente da comunidade trans, eu acho importante falar que, tem estatísticas muito recentes que mostram que, tipo assim, 90% das travestis do Brasil já dependeram do trabalho sexual, sabe? Pra ter sustento. Então Sim, tem uma coisa de acesso que grande. é muito primordial. Acho que tem 2 pontos. Aliás, vários pontos. Eu acho que nesse abrir alas da nova geração, eu consigo ver de uma forma muito bonita. Eu tenho alguns sobrinhos, tem uma sobrinha minha de 8 anos que ela ama Glória Groove, né? Que é incrível ver como essas artistas drag, principalmente, elas conseguem ter um diálogo com o lúdico infantil, às vezes. Então, por exemplo, nas eleições ano passado, ela me chegou para acompanhar a mãe dela na votação com um cabelo inspirado na Glória Groove, assim. Então, é tipo uma super heroína. Aproveitando, fazendo outra conexão, né? Para a edição mais recente da Balaclava, da revista, eu pesquisei um pouco sobre geração Z. Estudos apontam que essa realmente é uma geração muito mais fluida mesmo, assim. Inclusive na percepção de que sim, é importante que a gente tenha um mundo mais equânime para todas as dissidências e as opressões, mas que isso é feito de um jeito muito mais orgânico e menos engessado do que a nossa geração teve que fazer, de tipo, sim, sou, sei lá, bissexual e você, tipo, muito, 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 muito para que isso fique registrado. As coisas são mais fluidas, né? Às vezes é isso, tipo, é um artista que vai descobrir só entrando na bio dele no Instagram que ele é não binário, que ela é ela dela. Então, eu acho que pode vir uma geração que tá muito interessada também em valores, de tipo, eu não vou ouvir a Viridiana
se ela for uma trans que votou no Bolsonaro, sabe? Eu quero ouvir a Viridiana que é trans com o Bolsonaro. e que está alinhada com as pautas que defendem a comunidade trans. Sim. Então eu acho que se a gente olhar para o horizonte, essa geração tá vindo com essa pegada, mas eu acho que é muito importante a gente pensar, primeiro, as armadilhas mesmo do capitalismo. E, bom, muitos dos artistas que a gente citou aqui, inclusive a VIP, são artistas do independente, né? Sim. Não estão nas grandes gravadoras. Então, pensar que a indústria da música é uma indústria, ela tem interesses comerciais, e para a coisa mudar é muito complicado mesmo, assim, porque a gente vai conseguindo encaixar um que outro, assim, em uma gravadora, porque não adianta, né, se forem os mesmos ganhando dinheiro, os mesmos liderando. Então, acho que isso é um desafio muito grande, assim, pensando até nisso, assim, tipo, a gente tá no Brasil, tipo, um país latino-americano. Sim. Os desafios para a comunidade LGBTQIA+, aqui, eles são ainda mais complicados, porque a gente tá mesmo no global, assim, tem outros desafios mesmo, que eu acho que passam por tudo, e acho que a gente, enquanto jornalista e consumidor, realmente questionar mesmo, assim, questionar line-up, questionar programação de evento, questionar a cadeia produtiva, quantos artistas LGBTQIA+, estão produzindo, quantos artistas são curadores, quantos artistas são jornalistas, enfim, pensar em toda essa cadeia mesmo, porque a gente sabe, os artistas chegam, mas a gente fez várias críticas aqui sobre como a mídia lidou com eles. Então, eu acho que é uma coisa bem complexa que passa por acesso, né? Eu acho que é também interessante a gente pensar na própria questão do fomento a esses artistas, para que outros artistas possam produzir as suas coisas com mais liberdade e que a questão financeira também não seja um grande limitador, como a gente sabe que é num país como o Brasil. E aí eu acho interessante a gente trazer aqui a fala do Aquino. O Aquino é um artista paraense, ele lançou em 2021 o seu disco O Retorno de Saturno. Eu já cheguei a citar algumas vezes aqui no programa, inclusive eu falei sobre ele no nosso episódio sobre a relação entre HIV e música, pois o Aquino, assim como eu, é também uma pessoa que vive com HIV. E recentemente ele foi um dos contemplados pelo edital Natura Musical, e ele está trabalhando num novo disco. E aqui pro programa ele falou um pouquinho sobre a importância da gente ter esse tipo de fomento para artistas que também estão em outras regiões, que não são essas regiões centrais, que têm espaços de fomento, e como é para poder produzir a sua obra de forma mais livre. Oi, galera do podcast Vamos Falar Sobre Música. Eu sou Aquino, sou cantora aqui do norte do país, da Amazônia, do Pará. E é um prazer estar aqui para falar um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho com vocês. Principalmente esse ano, que é um ano muito importante, onde eu aprovei Natura Musical, sou um artista Natura Musical 2023. E estou aí despontando com um novo projeto, que a gente já vai começar a trabalhar nele, que é o meu segundo disco, com o apoio da Natura. Isso tem uma importância muito gigantesca, não só do ponto de vista de ser um artista da sigla, né, LGBTQIAP+, mas ser um artista da sigla no norte do país, né? A gente aqui, é tão difícil ser artista independente no Brasil, mas ser artista independente na Amazônia, né, enfrentando as coisas que a gente enfrenta com todo esse recorte de ser do norte do país, de ser da Amazônia, né? Sempre muito perrengue, o perrengue é ainda maior sendo artista da Amazônia. E esse olhar da Natura tão especial, tão dedicado, em enxergar essas potências artísticas aqui da Amazônia é muito incrível. Então, a gente chegou com um projeto que é sobre isso, que é sobre falar dessa potência, desse poder de fazer arte, de ser desse lugar que é a Amazônia e de tantas vivências, né? Meu projeto ele é um projeto que fala sobre eu como um corpo vivendo com HIV na Amazônia e como né, profissionalmente no mercado de trabalho, ser esse corpo, né, dentro da sigla LGBTQIAP+, vivendo com HIV na Amazônia. Então, são vários recortes. E o meu projeto, junto com a Natura, é trazer essas vozes, essas forças de trabalho, essas potências de trabalho, seja em produção, seja em roteiro, seja em direção, em tantas áreas de trabalho. Nosso projeto é sobre isso, falar sobre a potência, né, dos artistas, produtores, fazedores de arte e cultura da Amazônia. Então, para mim, é uma honra
É uma maravilha ser enxergado junto com todos os meus parceiros, parceiras, parceiros, pela Natura, e ter esse fomento esse ano para que essa arte, para que essa linguagem, né, essas particularidades de fazer arte, de falar das nossas vivências, das nossas emoções, dos nossos amores, afetos, enfrentamentos de modo geral, com esse recorte de ser da Amazônia, de ser do Norte, é um prazer, né? Eu só tenho a agradecer à Natura e a toda a curadoria que enxergou toda essa potência nesse projeto, e é isso. Prazer estar aqui falando de tudo isso. Muito obrigado pelo espaço. Um beijo para todos vocês. Eu acho que a gente falou sobre muitas mudanças e a gente vem de um período de transição e de descobertas também, de para onde a gente pode ir enquanto uma arte mais diversa, com mais vivências, com outros olhares. E eu acho que a gente vive um momento muito rico, apesar de todas as dificuldades, de todas as violências que a gente passou nos últimos anos enquanto país. Eu acho que a gente tem um momento muito diverso de artistas criando coisas muito interessantes. Eu acho que isso extrapola esse mês, extrapola a sigla, extrapola todas essas barreiras de gênero. E aí, tantos gêneros musicais ou outros gêneros. Acho que isso é muito divertido. E por isso eu queria muito agradecer vocês, meninas, por terem topado ter esse papo com a gente. Eu acho que é um tema que não se esgota, que eu acho que a gente abriu várias portas de armário para que isso seja discutido mais vezes. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, deixar esse espaço para que vocês deixem as redes sociais de vocês, onde as pessoas leem e escutam vocês e tudo mais. Eu agradeço mais uma vez, gente, pelo convite. Enfim, pensar o lugar a minha vivência passa muito pela minha afirmação enquanto uma mulher bissexual e todas as outras questões que me atravessam. Até no meu fazer de jornalismo também, a questão de ser uma mulher da comunidade LGBTQIA+, já amparou muitas reflexões e muitas pautas, né, que eu já fiz. Então é um assunto que me é muito especial, assim, e fico feliz também de ver cada vez mais, sempre os convites que eu tive para vir aqui ano passado e agora, foi pensando uma diversidade também, né, de letras possíveis para participar. Então foi um prazer. E deixem os LGBTs em paz. Deixem eles em paz. É que nem Giló. Se você não gosta, é só não comer. Beijos. E vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram como @BLFV_. Também agradeço de muito coração o convite para estar aqui. Antes eu era apenas ouvinte do podcast, agora eu sou uma ouvinte ativa, veja só, passiva só. Faço das palavras da Brenda muitas minhas, poder estar aqui como artista, como pessoa trans, pensando esses caminhos, tanto para o futuro, mas o caminho de como a gente chegou até aqui é realmente muito tocante e especial. Eu faço o meu apelo, muito pensando nesse último pontinho que a gente tocou, assim, que conheçam artistas LGBT, vou puxar a brasa pro assado, conheçam artistas trans, conheçam artistas travestis e não binárias. Existem em todos os estados deste grandiosíssimo país, sim. Muito pensando nessa questão de fomento. Não achem que o dinheiro que vocês dão com um stream no Spotify vai chegar no artista, na artista, porque não vai. Vão nos shows, né? Tipo, apoiem, vejam quais são as demandas dessa pessoa, vivam a carreira dessa pessoa. E porque, enfim, é isso que realmente chega na gente e faz, para citar a Judith Butler e acabar a minha fala, é isso que deixa a vida mais vivível, no fim das contas. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, @viridiana.music. No Twitter eu sou viridiana_NB. E no Twitter eu falo babaquices, no Instagram eu falo sobre as coisas que eu toco e lanço. Você também é TikToker? E eu sou TikToker, também viridiana.music, sou uma membro da família Music. Perfeito. Vamos então para o nosso próximo bloco, Não Paro de Ouvir. E sempre lembrando, se você quiser ajudar a causa LGBTQIA+, apoie a gente em padrim.com.br/podcastbfsm. Porque não tem ajuda melhor do que a financeira nessas horas. Segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Renan Guerra, o que é esse bloco?
Neste bloco a gente traz as cantigas mais quentes da web, que a gente não para de ouvir. Era isso. Boa, vamos fazer o seguinte para ficar dinâmico hoje. Vamos começar pelos singles. O que você traz? Eu só tenho singles. Meus são vários singles. Eu começo com o novo single da Ava Rocha, Beijando Boa. Todos Vocês. É produzida pelo Jonas Sai e o Thiago Nassif. Achei super divertida. Ela tá preparando um novo disco chamado Nectar. Achei mais leve, mais pop. Assim, acho que pode ser uma coisa interessante para quem ainda não conhece o trabalho da Ava Rocha, que ela é Bem uma artista acessível. muito, muito prolífica e muito rica. Então vale ouvi-la. Inspirada pela filha dela, durante a pandemia, assim. Então acho que dá uma direção aí pro que vem nesse novo álbum. Bom, falando de artistas LGBTQIA+, a Noine and the Johnsons lançou mais um single, Sliver of Ice. Achei muito chique, muito poderoso. Acho que a gente já falou aqui do novo álbum que a Noine and the Johnsons vai lançar, então achei que vale ficar de olho. Eu vi uma faixa muito, muito bonita. Quem também lançou single foi a Julia Jacqueline, com Shivers. É um cover que ela fez para uma faixa do The Boys Next Door, que era a banda a primeira banda do Nick Cave, junto com o Roland S. Howard. É uma banda bem importante pro punk australiano. É uma versão bem triste, bem melancólica, aquelas coisas que a Julia Jacqueline sempre faz. Se ela fosse feliz, não seria ela. Quem lançou single também foi o Well Starks. Eu não sei falar o nome desse menino, se fala assim, É o cara francês que é apaixonado pelo Brasil. Vocês já devem ter ouvido músicas dele por aí. Tem várias faixas que fazem sucesso no TikTok. E ele lançou uma faixa chamada Vai Ser Livre, junto com o FBC. Achei bem interessante, bem divertida. Tem essas misturas todas de como que ele olha para as musicalidades brasileiras a partir dessa perspectiva eletrônica, assim, que eu acho que é uma coisa que às vezes tem pessoas dentro do Brasil que ignoram que o funk é uma música eletrônica e que isso é interessante. Eu acho muito legal esse olhar de fora, assim, que ele traz. Quem também lançou single duplo foi a Manhana. Ela tá fazendo um show em que ela se chama Manhana Canta JG. Daí ela canta João Gilberto e João Gomes. E aí ela lançou 2 singles que são faixas do João Gomes, Meu Pedaço de Pecado e Tô Sem Você. Eu achei bem gostosinho, parece que ela vai lançar um disco completo em torno desse projeto. Ela faz esse show em Salvador, já faz um tempo, é meio que residência. E aí ela vai ficar fazendo até o final de julho em Salvador, então quem é de Salvador pode assistir por aí. Depois ela deve vir pro Sudeste, ela vai fazer São Paulo e Rio. Eu gosto bastante da Manhã, então acho que vale a pena conferir. E amanhã, agora no dia 23, vai sair o novo do Pablo Vermel. O Pablo Vermel participou daquela coletânea que eu produzi em torno da obra do Lulu Santos. O Lulu Santos até chegou a elogiar a produção dele para essa faixa. E ele tá lançando um single chamado Tarde de Domingo, que ele conta com a participação daquele duo Fogo Fera, que é o duo formado pela Tia e o Adriano Sintra. Achei bem interessante essa faixa. Ela tem uma coisa meio pop anos 80, assim. Vai sair junto com o clipe, acho que é bem bonitinho, vale a pena conferir. Pablo Vermel, Tarde de Domingo. E você, meu amigo Kleber, o que traz de singles? Só antes de dar as minhas recomendações, sempre bom citar que todas as nossas diquinhas estarão listadas na descrição deste programa, caso você não tenha entendido a pronúncia francesa do nosso amigo Renan Guerra aqui. Vou começar com Call Police. Call Police é saxofonista não binário original de Oakland, na Califórnia. Faz um som meio ambiente, meio spiritual jazz. E lançou essa faixa lindíssima, If I Don't See You in the Future, I See You Under Posture. É bem bonita, 22 minutos ali. Pra quem gostou daquele disco do Pharoah Sanders com o Floating Points, essa música é espetacular, muito bonita mesmo. Pensei que meu amigo Renan fosse recomendar, eu acho que ele esqueceu. Peggy Goo com It's Goes esqueci! Like Na 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 Na. Muito boa, eu achei uma vibezinha assim, anos 90, bem retrô. Eu achei uma coisa Paris Hilton e Ibiza, assim, um drink na mão. Também. Muito chique, abre passagem pro primeiro trabalho de estúdio da Peggy Goo. Ela que acabou assinando agora com a Excel Recordings, mesma gravadora que lançou o disco da EG e lançou um monte de coisa boa nos últimos meses.
Samantha Urbani, artista que eu já recomendei aqui, de 4 em 4 anos eu recomendo alguma coisa, porque essa mulher, se jogar uma CLT na mão dela, ela sai correndo. Ela é cantora e compositora norte-americana, ex-integrante do Friends, ex-namorada do Blood Orange. Ela canta em algumas das músicas do Cup Deluxe. Lançou essa música que é More Than a Feeling, aquele popzinho retrô, um R&B retrô com uma pitada de anos 80 ali, que é uma delícia. Nacionais, nós temos Garotas Suecas, nossos queridos da banda paulistana, anunciou novo álbum de estúdio 1, 2, 3, 4. O disco chega logo no próximo mês aí, sai pelo selo Freak e pelo selo espanhol Vamp Soul, e eles lançaram essa música Não Tá Tudo Bem como faixa de abertura. Eles têm uma música chamada Tudo Bem, então é meio que uma resposta a isso, e ela reflete um pouco sobre esse período político ali, do meio da pandemia, quando a gente não tinha certeza das vacinas, governo Bolsonaro, um monte de gente morrendo, então meio que aponta um pouco a direção para esse novo álbum. E por fim, na categoria singles, a Ana, que eu recomendei em algumas edições, ela lançou um remix excelente para My Cosmos Is Mine. É um dos singles do novo álbum de estúdio do Depeche Mode, Memento Mori, que eu recomendei quando saiu aqui. E agora ela vem com essa música de 8 minutos, assim, que é pra ferver na pista. Totalmente diferente do disco de música ambiente que eu citei recentemente. Indo pros discos, recomendação especialíssima pro meu amigo Nick Silva, que vai estar ouvindo isso agora. Ele vai parar e ele vai digitar MS Paint com o disco Post American. É um disco de hardcore, rap, punk, synth. É a cara do nosso amigo Nick Silva. Vi circulando desde o comecinho do ano, mas eu não dei muito crédito. E aí agora, quando saíram as listas de melhores do ano, várias trouxeram esse e eu parei pra ouvir e é muito, muito bom. Killer Mike, maravilhoso rapper norte-americano, volta após 11 anos com um novo álbum em carreira solo. O disco se chama Michael. Killer Mike, caso você não esteja ligando a pessoa ao nome, ele é uma das metades do projeto Run the Jewels, que dividia ali com o LP, e ele voltou com esse disco que é assim, rapzão clássico, com tudo aquilo que a gente gosta, com muita voz negra de canto, de fundo, assim, então um descasso. E por último, nos discos, a volta do Sigur Rós com Ata. Eu não estava dando nada assim, mas tem umas músicas tão lindas dentro desse disco. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso, meu amigo Kleber. O que é este bloco? Qualquer coisa. E qual é a qualquer coisa que você trazes hoje? Tenho 3 quaisquer coisas para compartilhar. A primeira é a série Bills, que eu acho que a gente já citou há algumas edições. É um programa que você encontra no Star Plus. Série Bills é um especial, um documentário sobre música em que analisa a carreira e entrevista os membros de algumas das principais bandas. De novo eu entendi Bills da Destiny Child. Ai, Renan, de novo. Bios. As 2 primeiras edições de artistas brasileiros são Titãs, que a gente tem a apresentação da nossa queridíssima Sara Oliveira, e Paralamas do Sucesso, da maravilhosa Roberta Martinelli. Eu acho que os 2 são muito bons. A gente veio ali do documentário recente sobre o Paralamas, né? Os 4 Paralamas. A gente tem um documentário histórico ali dos Titãs, que é dirigido pelo próprio Branco Melo, mas eu sinto que não fica devendo em nada e, pelo contrário, se aprofunda em vários temas e algumas questões muito interessantes nas 2 histórias. Eu acho que o do Titãs, ele é até provocativo, assim, traz o Nando Reis dando umas cutucadas, vez ou outras, em alguns dos membros. Então você sente que existe um atrito ali, um atrito recente com o Paulo Miklos, depois da saída dele também. Então o clima pesa em alguns pontos, o que eu acho interessante. Eu odeio o documentário Chapa Branca. E eu vejo que a Sara tá muito como fã ali, apaixonada, fazendo algumas perguntas. Mas eu acho que no do Paralamas as coisas estão um pouco mais azeitadas. A Roberta vai pro apartamento do Bibarone. Então eu acho que tem um trato um pouco... Eu sinto que eles se organizam um pouco melhor e começam a extrair algumas coisas um pouco mais interessantes. O próprio depoimento da Roberta, de como o Paralamas é uma coisa importante para ela, é uma coisa que marca bastante nesse documentário. Então, é que eu acho que são estruturas diferentes de banda mesmo, né? O Paralamas é muito pequenininho e eles são tipo uma irmandade, é outra energia. Acho que são 2 universos. Mas eu acho bem interessante esse formato da Bios, também me surpreendeu, assim. Eu achava que ia ser uma coisa muito engessadinha, muito documentário de televisão, assim. E achei bem legal o formato.
Boa, e eu quero que me chamem pra quando fizerem o Bills Engenheiros do Havaí. Adoraria ser o jornalista que faz as entrevistas ao Humberto Gessinger. E por último aqui, chegamos no meio do ano, no meio de 2023, e se você deixou passar muitas das recomendações, eu montei a minha já clássica lista com os melhores discos de 2023 até agora, onde eu faço um apanhado do primeiro semestre de 2023. São 50 álbuns nacionais e internacionais de gêneros diversos que você encontra lá no meu site, musicainstantanea.com.br. E você, meu amigo Renan Guerra, o que trazes pra mim? Bom, eu vou seguir no mood LGBTQIA+, e vou indicar a segunda temporada do Primeiro Contato do nosso amigo Rick Sampaio, que é um trabalho super interessante que ele fala sobre a história da internet no Brasil, tanto nos anos 80, 90 e nos anos 2000. E eu quero recomendar aqui especificamente um episódio. Vocês podem ouvir as coisas todas na ordem, né? Começar lá pela primeira temporada. Já tá na segunda temporada, Mas né? quem não quiser também dá pra ouvir, começar por esse episódio, depois você volta nas outras coisas, se você gostar. Mas acho que esse episódio é bem interessante. É o episódio 3 da segunda temporada, que se chama Oi, Quer Tecer. E que o Rick volta um pouco nesse processo todo de a relação de pessoas LGBTQIA+, com a internet, com esses primórdios da internet, coisas como o Mirk e o Bate-Papo UOL, e como isso criava grupos de contato e de trocas para, às vezes, pessoas que não podiam viver de forma completa a sua sexualidade. Acho que é bem interessante esse episódio. Achei super curioso, tem participação do André Fischer, o criador do Mix Brasil, e ele, junto com uma colega de trabalho dele na época do primeiro Mix Brasil, foram eles que criaram a sigla GLS, que hoje em dia a gente faz piada e tudo mais, mas ela surgiu por causa do primeiro Mix Brasil, e eles contam essa história no episódio. Achei super curioso, não sabia, viu? Conheçam, a gente precisa conhecer a nossa própria história, então acho que é um episódio super legal do Primeiro Contato do Rick Sampaio. É isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, os melhores discos de 1993, em que contamos com a colaboração especialíssima da Gaia Passarelli. O JC Eclético falou o seguinte: vocês colocarem Slowdive ao lado de TV Colosso me deu uma brisa hilária. Imagina a Priscila distorcendo uma guitarra. Bom estar contigo na televisão. Adorei convidarem a Gaia. Abraços. O Carlos Campos comentou: além dos excelentes álbuns de hip hop citados no episódio, adiciono o Black Sunday do Cypress Hill, que eu acho um discão. Boa. A gente perguntou lá no Spotify quais são os discos favoritos de 1993 das pessoas, dos nossos ouvintes, e o Rádio Thiago falou O Descobrimento do Brasil, da Legião Urbana. O @Tássio falou: vocês deixaram escapar um ótimo, o debut do Skank. Ele foi lançado informalmente em 1992, mas é em 1993 que ele recebeu o apoio de Então é de 92. Se for lançado não, em 92, mas é que é ele sai em 92, mas ele não é tipo, não tem uma distribuição de verdade, ele é distribuído em 93. Eu acho que a gente citou em 92 quando saiu. Ah, não sei, mas enfim, ele existe em 93. Ele não mentiu. O Lucas Eduardo, que tem uma foto muito bela aqui no Spotify, falou o Sovlak do Slowdive. O Dude Polonis falou: meu disco da TV Colosso riscou na música do Capachão e eu sempre tinha que chamar algum adulto para arrumar a agulha. A Lucimara Lame falou que o disco favorito dela de 1993 é o Elemental do Tears for Fears, ou Tias Fofinhas, como também é conhecido aqui no Brasil. Eu vou mandar prender o Git Intel, que comentou aqui no Instagram, que a capa da PJ Harvey é igual a menina do ai, tem iPhone, é riquinha, você tem chifre, não é boi, caralho. Perfeito. Que ódio! O Thomas, simplesmente Thomas, falou que o disco favorito dele de 1993 é o Exile in Guyville, muito maioral, da Liz Phair. Chique. O Gui Matoso comentou: ouvi muito Tears for Fears Elemental, a estreia do Jamiroquai, Emergence on Planet Earth, disco delicioso, e Duran Duran, The Wedding Album, com aqueles 2 hits baladas que tocaram muito por aqui. Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também acompanha o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Tô escrevendo coisas lá no Monkey Buzz. E também tem uma cobertura do Inédit que tá rolando no Screen Aniel. Quem tá ouvindo esse episódio na quinta-feira, ainda dá tempo de vocês assistirem algumas coisas do Inédit de forma online. Então aproveitem. É isso.
Se você caiu aqui de paraquedas, este programa não é só comandado por duas gays. Nós temos uma mulher viado, que é a Isadora Almeida, @AlmeidaDora, e o nosso querido editor, o emo, o Nick Silva, ou Nick _Silva, dependendo da rede social. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, como os nossos queridos apoiadores que trouxeram relatos emocionantes hoje, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm por apenas R$5 por mês. R$5 por mês. Você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Participa aqui das gravações ao vivo, como a Ana Conegundes, como a Maria Lua, como o Fabrício Neri, como a Tuane Malma. Come todo mundo. Quando o assunto é gay, é menos participação, né? Ó, diminuiu, estamos de olho aqui. Não teve um hétero participando. A gente nem tem ouvintes, apoia, são muito poucos. Mas apoia, vem aqui, assiste, conversa com a gente. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.